e são pegos no contrapé. Organizem-se, estabeleçam um cardápio. Nós temos literatura aí fora que ensina como estabelecer um cardápio para o almoço, para a janta, para o de jejum. Programem, porque se vocês se programarem, nunca serão pegos de surpresa. Ah, é que eu não consegui isso, tenho isso aqui, vou comer, e acaba caindo num refinado, acaba caindo num algum outro tipo de produtos que deve se evitar durante esses 40 dias. Agora, depois dos 40 dias, pode-se voltar à alimentação que vocês tinham antes? Oi? Pode, não é proibido. Não é proibido. Só que existe um detalhe. Existe um detalhe. A experiência me tem mostrado que depois de 40 dias nesse programa, envolvido com esse programa, quando chegar aos fins dos 40 dias, vocês se sentirão tão bem, com tanta energia e tão acostumados às novas coisas que vocês estão experimentando, que vocês não sentirão mais vontade de regressar ao Egito. Vocês vão a querer continuar aonde? Continuar na terra prometida, continuar em Canaã. Agora, se você tem um problema cardiovascular, se você tem um problema digestivo, ou úlcera, ou gastrite, ou algum tipo de problemas, na maioria dos casos, esses problemas vão ficando ao longo do caminho, e vocês vão sentindo realmente que seu corpo está num processo de recuperação. Algumas pessoas, quando começam essa alimentação, que não é alimentação radical, nos primeiros dias pode ser que até sintam, por exemplo, coceira no corpo, porque o organismo, ele fala assim, peraí, eu estou tendo umas férias, deixa eu tentar dar uma arrumada na casa antes que ele mude de ideia. Então ele tenta eliminar todas aquelas toxinas que foram acumuladas através das décadas o mais rápido possível, porque ele não quer que você mude de ideia. Então ele quer aproveitar aquela oportunidade. Então pode ser que algumas pessoas possam sentir coceira no corpo. Pode ser que alguém que tenha algum problema, alguma náusea, mas o segredo é tomar o quê? Tomar bastante água. E pessoas que não sentirão absolutamente nada, vão sentir que a sua saúde vai se recuperando, que muitos e muitos problemas que ficaram registrados, muitos problemas de saúde, ficarão, como eu mencionei, ao longo do caminho. Então, é algo difícil de fazer? Não é difícil de fazer. É uma dieta restrita? Não, já mudaram de ideia. Já mudaram de ideia. Por quê? Porque agora, graças a Deus, eu consegui pelo menos ampliar a visão de vocês com relação à alimentação. Não é verdade? Existem muitas coisas. Deus é um Deus tão generoso que deixou centenas de alimentos para nós, muito mais nós que vivemos num país onde existe tanta abundância. E dentre todos esses alimentos, nós podemos escolher, melhor dizendo, comê-los, aprender a preparar e saber que nós estamos colaborando com quem? Estamos colaborando com Deus na reconstrução de quê? Na reconstrução desse templo para que Ele possa realmente habitar nele. Muito bem. Vamos agora a algumas perguntas. Certamente eu não creio que as pessoas tenham muitas perguntas hoje, mas vamos começar por esse lado aqui. Aham.
Sim, ele está mencionando aqui um estudo feito pela Johns Hopkins University, mencionando a relação entre produtos de origem animal e também o açúcar com câncer. E na realidade, já que ele mencionou, deixa eu fazer aqui um pequeno adendo. Para se desenvolver um tumor, nós necessitamos de 3 condições. 2 ele mencionou. Necessitamos açúcar, porque os tumores têm uma afinidade tremenda pelo açúcar refinado. Necessitamos gordura e necessitamos isquemia. O que é uma isquemia? Ausência de oxigênio. Os tumores gostam de se envolver dentro desses 3 critérios. Agora, a dieta normal da população, será que eles cumprem esses 3 critérios? Olha, é uma dieta rica em açúcar, é uma dieta rica em produtos de origem animal, e são pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física, então existe o quê? Uma ausência de uma perfeita perfusão ou oxigênio nos tecidos. Normalmente, nós temos um sistema imunológico, por exemplo, você já deve ter desenvolvido um tumor em algum ponto da sua vida e você nem sabe. Algumas células cancerosas já devem ter ocorrido no meu corpo, no seu corpo, você nem sabe, porque nós temos um sistema imunológico que ajuda a controlar, a destruir essas células. Mas a nossa alimentação debilita o sistema imunológico. Em situações normais, levaria de 15 a 20 anos para que o tumor chegasse ao tamanho de a cabeça de um alfinete. Mas o sistema imunológico da maioria das pessoas estão tão detonados, tão destruídos, que nós vemos em meses tumores chegar a tamanho até de uma bola de beisebol. Porque sistema imunológico totalmente destruído, excesso de açúcar, excesso de produtos de origem animal, falta de atividade física, falta de perfusão de oxigênio. Muito bem colocado. Outra pergunta desse lado? Sim. Ele vai te dar o microfone aí. Senão os nossos internautas não vão escutar a sua pergunta. Na dieta que você está propondo, nós precisamos eliminar os industrializados. Cozinhar requer sal. Sal refinado é o que a gente mais usa. Eu acho que é bastante difícil comer abobrinha sem sal, né? Bem difícil. Então, e aí como é que a gente faz para poder dar sabor aos alimentos que não tem sabor agradável? Mas eu não falei que não pode utilizar o sal. Eu falei que à medida que nós evitemos esses produtos industrializados, nós estamos diminuindo a quantidade de sódio. E o problema não é o saleiro. Esse não é o problema. Você pode continuar preparando a sua comida com seu pouquinho sal, que não seja uma comida extremamente salgada, que não faça bem, mas você pode continuar utilizando, não tem problema nenhum. Mas quando você elimina os produtos processados, você está eliminando esse excesso de sal que tem provocado uma série de problemas na saúde da população. O sal kosher é melhor que o sal... Sal kosher é o sal marinho que nós chamamos, né? Que é aquele sal não refinado. Muito bem colocado também. E o azeite, como que pode ser usado na alimentação? Em qual quantidade? O azeite de oliva. O azeite de oliva nós devemos evitar, por exemplo, quando se preparar uma salada, empapar a salada com azeite. Deve-se utilizar com certo critério. Porque o azeite, na realidade, se ele for comido em grande quantidade, vai ter que se produzir uma grande quantidade de bile para emulsificar aquelas gorduras, e ele vai intervir na absorção também daquilo que nós comemos, se tomado em grandes quantidades. Ok? Mas deve ser utilizado com critério. Lá atrás, parece... tem outra pergunta aqui. Queria que você explicasse sobre triglicerídeos. Que já aconteceu de eu fazer exame de sangue e está alto triglicerídeos. O que é isso exatamente, eu não sei. Toda vez que nós comemos, por exemplo, coisas doces ou massas,
elas transformam-se em quê? Em gorduras. Então, esse é o tipo de gordura que vem de açúcar e massas. O fígado tem que exportá-la, e às vezes a quantidade que se produz é muito grande e a exportação é muito grande, está sempre presente na corrente sanguínea. Então, evitar o quê? Doces e massas refinadas. Ok? Eu gostaria de saber sobre o açúcar mascavo. O açúcar mascavo é uma boa opção. Vocês podem utilizar o açúcar mascavo, também digo, com critério, porque o que faz a substância veneno é a quantidade. Utilize com critério. E outra opção excelente seria, por exemplo, o melado de cana, seria a mel de abelha. O problema é que as pessoas dizem, puxa, eu tento adoçar com melado, com mel, não fica a mesma coisa, nunca vai ficar a mesma coisa, não tem como ficar a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos com o paladar pervertido. O que eu posso fazer para afinar meu paladar? Muito simples, faça um jejum de 12 horas, tomando água e limão. Depois você experimente uma banana, quão doce é uma pera. Temos que afinar o paladar para poder novamente ter gosto por essas coisas mais simples. Ok? Em relação ao soja, eu vi um comentário uma vez, a mulher estava condenando o uso do leite de soja por causa da quantidade de estrogênio no soja, ou no leite de soja. O feijão de soja, nós comentamos já essa semana sobre a problemática. O feijão de soja é o seguinte, ele pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. O que acontece é que nós, pela maneira como estamos utilizando, estamos transformando aquilo que deveria ser uma bênção em uma maldição, simplesmente pela quantidade que se está utilizando. Eu mencionei que o feijão de soja, o leite de soja, ele tem 3 vezes mais proteínas do que a carne. E tem gente que deixa de comer carne, tomavam 3 copos de leite de vaca por dia, agora quer até tomar 3 copos de leite de soja, quer usar tudo com farinha de soja, quer comer a carne de soja. Então o que acontece? Certamente vai dar problemas. Não tem para onde correr. Agora, outra coisa muito importante, durante esses 40 dias evitando carne, se deveria evitar também as carnes de soja? Ou não? Sim, por quê? Porque essas carnes estão lotadas de quê? De sódio. Então deve-se evitar durante esse período. As carnes vegetais têm que ser utilizadas com muito critério. Aquele hambúrguer vegetal. Aliás, sabe como eu chamo as carnes vegetais? É a imagem da besta. Não é a besta, mas é a imagem dela. É claro que é uma brincadeira, tem que se utilizar com critério, ok? Aqui desse lado. E o peixe, pastor? Vai bem, obrigado. Não. Sim, mas a gente pode comer normalmente? Que é rico em ômega 3, né? Terminando o período da desintoxicação, nós estamos falando um período de desintoxicação. Se você quiser voltar a comer o peixe, você pode comer o que você quiser, não tem problema nenhum. Okay? Mas no período de desintoxicação deve-se evitar qualquer produto de origem animal, se você quer obter realmente o resultado desse período. Na desintoxicação. Ok? Mantendo aí da pergunta em cima do leite de soja, eu poderia substituir ele por qual leite para minha filha? Pelo de arroz? Qual a idade da sua filha? 11 meses. Tem o leite de arroz, tem o leite de amêndoa e também o leite da mãe. A mãe não tem mais leite? Pode-se utilizar esses 3 tipos. Eu diria que se possa utilizar também em pequenas quantidades o leite de soja, que não haveria problema nenhum. Cuide da quantidade. O leite de soja ele é muito bom, mas se exageramos na quantidade, ele pode trazer algumas consequências indesejáveis. Tá bom? Voltando ao tema do exercício físico, né, que eles falam aqui nas academias,
No pain, no gain. Eu, por experiência própria também, quebrei os ligamentos dos meus 2 pés. Com pain? Com pain, E eu vi que eu fiz o tratamento com podiatra e o número de pessoas que ficam, como se diz, com a saúde danhada pro resto da vida, lesionados pro resto da vida, é muito grande. Problema muito no joelho, no tornozelo. Então esse assunto, como eu mencionei, que esporte é saúde, até certo ponto. Era essa colocação. Então é o seguinte, realmente, eu quando estou caminhando, aquelas pessoas que eu vinham correr, agora também estão caminhando. Algumas nem caminhando mais estão mancando, né? Porque já detonaram completamente as suas articulações. Nós temos que saber o seguinte, uma pessoa de 1,70 m, pesando 70 quilos, quando ela está caminhando, em nenhum momento, em nenhum instante de tempo, seu corpo está completamente no espaço. Quando ela está correndo, ela tem um momento em que todo o peso do seu corpo está em cima de apenas uma articulação. E uma pessoa de 1,70 m, pesando 70 quilos, a pressão que ela coloca equivale a aproximadamente 400 quilos. Então você imagina a pessoa nesse ritmo. Nós podemos correr? Podemos correr se temos algum perigo em frente. Podemos correr com vontade, né? O correr, ele é um mecanismo de defesa, né? Não é um esporte em si, é um mecanismo de defesa. Então, economize a sua carreira para aqueles momentos que realmente você necessitar. Doutor, quando a gente estava falando a respeito da digestão, você modificar seus hábitos alimentares seria essencial se a gente fizesse uma limpeza primeiro. Você falou da desintoxicação. Uma das coisas que eles falam da limpeza é o enema, tentar limpar totalmente, zerar como se fosse apertar o botão de reset, zerar o seu sistema para poder você absorver melhor essa nova dieta que você está adquirindo. Isso é uma coisa. Quais são os tipos de limpeza total que a gente pode usar? Já ouvi falar de barro, de argila, quer dizer, o enema. Quais são as coisas, para a gente começar essa fase de desintoxicação, qual seria um bom começo para isso? Os enemas se podem utilizar, só que os enemas vão ter certa limitação, né? Você, por exemplo, quando utiliza um sistema de enema que só acompanha a força da gravidade da água, então você consegue eliminar, por exemplo, vermes, você consegue eliminar catarros intestinais, você consegue eliminar aquelas fezes que estão mais soltas, mas provavelmente aquelas fezes que já estão petrificadas, você não consegue eliminar. Então, por isso que durante o tratamento, nós estamos colocando duas coisas na equação: água e o quê? E fibras. Então é isso que vai ajudar realmente a varrer o seu intestino. Ok? Deu para esclarecer? Ou... Não, o que acontece é o seguinte, se você quiser fazer, eu não sei aqui na Flórida, mas existem aqueles que chamam colon therapy, que são clínicas especializadas que eles não utilizam a gravidade, utilizam um pequeno, se podemos dizer, compressor, em que a lavagem é feita através de pressão positiva, a água entra com força, ela circula, trazendo essa sujeira. Então existe uma pressão positiva, não é simplesmente a força da gravidade. Isso é bem eficiente. Ok? Eu não sei se existe na Flórida, se são licenciados para fazer. Se existem, eu posso recomendar. Agora, se você não quiser fazer utilizando a colonterapia, nós também temos. Eu tenho uma fórmula de ervas que eu utilizo e que não somente ajuda a eliminar, como também estimula o peristaltismo do intestino. Que às vezes o intestino está tão
engrossado com fezes que ele perde um pouquinho a sua capacidade de mobilidade. Então a função dessas ervas é estimular. Ok? Se você tiver interesse em fazer, pode conversar comigo com muito prazer. Ok. Você falou que não deveríamos tomar suco e nem os naturais. Mas as frutas podemos comer. Aham. Qualquer tipo de fruta. Deve comer? Ok. Não, é porque eu não vi você falando. Deve comer. Então, como se pensa no suco, queria saber as frutas. A diferença do suco, deixa eu explicar, é que o suco ele está muito concentrado. Se você começa a tomar suco durante o período do dia, o que vai acontecer? Você vai continuar fazendo com que o seu pâncreas funcione a cada momento e você quer dar um descanso para eles. Entendeu? E quando você come as frutas além das substâncias nutritivas, ela tem também as fibras, que vai ser saudável para o seu intestino. Então, estou falando aqui num período de tratamento, somente isso, num período de desintoxicação. A pergunta que eu faço é o seguinte: as verduras e as frutas nós podemos encontrar no supermercado com facilidade. Mas e os outros produtos, como leite de arroz, que eu nunca vi, leite de amêndoa? Aonde você encontra os produtos para você substituir? Eu creio que há 20 anos atrás era mais difícil encontrar esses produtos também nos supermercados. Mas agora, à medida que a população está adquirindo uma certa consciência, os supermercados estão também colocando, provavelmente, nem todos esses produtos à disposição. Agora, você pode encontrar numa loja de produtos naturais com muito mais certeza. Quais seriam as consequências de você usar muito a soja? Essa é a pergunta. E para a resposta dele, existe clínicas aqui especializadas em limpeza de intestino. Eu, pelo menos, já fiz 2 vezes aqui. Muito não bem. porque eu tenha problema, mas para que venha evitar os problemas. E eu quero profilático, saber... né? Eu quero saber quais são as consequências que a gente sente ao usar muita soja. Muita soja é o seguinte, principalmente para crianças e jovens adultos, é justamente a grande quantidade que tem de chamados de fitoestrogênios, né? Devemos evitar, que apesar de ser vegetal, é um tipo de estrogênios. E além disso, apesar de serem estudos